Ok, indireta. Ok, muito bem. Então, nós estávamos no último encontro trabalhando, né, nesta primeira palestra do Kripke acerca das noções de a priori e a posteriori, necessidade e contingência, né? Nós estávamos começando a tratar o assunto, fizemos algumas observações a respeito das noções, segundo Kripke, de juízos a posteriori e juízos a priori, né? Então, paramos aqui e daqui, então, nós vamos seguir viagem, tá? Diz ele assim, um outro termo usado em filosofia é analítico. Aqui não será tão importante esclarecer melhor esta noção. Os exemplos de enunciados analíticos, que hoje em dia não, são comuns, né? De novo aqui um erro em razão do fato de que eu já dei uma palestra transcrita, então, claro que vão ter erros, né? E os erros lá na língua inglesa, muito provavelmente, são aqui repetidos na tradução para a língua portuguesa, como é o caso aqui, tá? Então, os exemplos de enunciados analíticos, que hoje em dia são comuns, tá? Ou que hoje em dia é comum dar, são do gênero os solteiros não são casados, tá? Bom, Kant, alguém me disse recentemente, dá como exemplo o ouro é um metal amarelo, o que me parece extraordinário, porque é algo que julgo que poderia ser falso. De qualquer modo, vamos apenas estipular que um enunciado analítico é, num certo sentido, verdadeiro em virtude do seu significado, e o verdadeiro em todos os mundos possíveis em virtude do seu significado. Então, o que for analiticamente verdadeiro será, ao mesmo tempo, digamos por estipulação, necessário e a priori. Tá? Então, o que quer dizer isso? Algo que é analiticamente verdadeiro é quase uma tautologia. Tá? No âmbito do significado, é quase uma tautologia, do tipo, os solteiros não são casados, quer dizer. É quase óbvio dizê-lo. Então, o analítico aqui se determina como uma inferência no raciocínio que conduz a um argumento que é determinado de modo, digamos assim, inquestionável. Tá? E por isso ele cria uma certa semelhança entre o analítico, enunciados analíticos e enunciados necessários. Tá? Uma outra categoria que mencionei foi a da certeza. O que quer que seja a certeza, obviamente não é evidente que tudo o que é necessário seja certo. A certeza é mais uma noção epistemológica. Pode conhecer-se uma coisa, ou pelo menos acreditar-se racionalmente numa coisa, a priori, sem que se tenha bem a certeza. Lemos uma demonstração no livro de matemática. Embora pensemos que está correta, talvez estejamos errados. Cometemos erros deste tipo muitas vezes. Executamos um cálculo, mas esse cálculo pode conter um erro. Então veja o que ele está dizendo aqui, que necessário e certo são coisas que não têm uma correspondência, né, digamos, inquestionável. Por quê? Porque certeza é um atributo epistêmico. Eu posso ter certeza de alguma coisa que não corresponde à verdade, por exemplo. Mas aquilo que eu tenho certeza, no fundo, pode ser uma crença. Um saber ou um ato de conhecer pode ser justificado numa crença, e, portanto, em algo que não me permite ter certeza, ainda que de maneira inválida, do ponto de vista epistêmico, eu produzo a certeza a partir do que não é certo. Veja como isso é complexo, é problemático para nós. Essa inferência. Tá? Vejam, pode conhecer-se uma coisa, ou pelo menos acreditar-se racionalmente numa coisa, a priori, sem que se tenha bem a certeza. Né? Quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não podemos tomar uma coisa como certa, né?
como se ela fosse certa e a priori, de um modo, digamos assim, não criterioso, né? Sem critérios. Tá? No caso de uma demonstração matemática, é necessário ir até o fim. Né? E aí ele continua. Há mais uma questão que gostaria de abordar preliminarmente. Alguns filósofos fizeram a distinção entre o essencialismo, ou seja, a crença na modalidade de ré, e a simples defesa da necessidade, ou seja, a crença na modalidade de dicto. Tá? Então vamos entrar aqui nessa distinção, ok? Essa distinção é muito importante. Da onde que vem a distinção modalidade de ré e modalidade de dicto? Tá? As diferenças entre modalidade de ré e de dicto remontam ao pensamento medieval, à lógica medieval. Tá? Os escolásticos da Idade Média, Petrus Hispanus, William Navichares, Rudd e outros lógicos do período já tratavam da distinção entre modos ou modalidade de ré e modalidade de dicto. A modalidade de ré corresponde a uma qualificação modal da coisa que é objeto referido na sentença lógico-modal. Vamos pegar um exemplo. Tá? Eu quero qualificar a relação do sujeito com o predicado. Tá? E quero determinar a condição modal na ação que o agente empreende. Então, o que é necessário, ou possível, ou contingente, ou impossível, não é a sentença do ponto de vista analítico-descritivo, senão a coisa que é referida por ocasião desta sentença lógica. Então, eu digo assim, por exemplo, né? X necessariamente irá nadar. Por exemplo. João necessariamente irá nadar. Ou Platão possivelmente irá correr. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou qualificando a ação ou estou qualificando a sentença? Eu estou qualificando a ação. Tá? Agora, eu posso, por outro lado, tomar a sentença do tipo Platão corre, ok? Ou João nada, e qualificar não a ação do sujeito, mas qualificar a sentença enquanto tal. Este é o caso da modalidade de dicto. Eu digo, por exemplo, assim, é necessário que Platão corra, ou é possível que João nade. Ou seja, eu coloquei o operador modal no início da sentença. E esse operador modal irá qualificar não a ação do sujeito, senão a sentença lógica. Então, quando eu falo em modalidade de ré, eu estou qualificando o quê? A ação do sujeito. A relação entre os extremos, entre o sujeito e o predicado. Mas quando eu qualifico a sentença, eu não estou qualificando a ação pura e simplesmente, senão toda a frase, toda a sentença, toda a oração. É uma qualificação de dicto e não de ré. De ré da coisa, de dicto daquilo que é dito, daquilo que é expresso. Essa distinção era muito usada na Idade Média. Inclusive, o silogismo modal, tá? Muitas vezes era distinto, assumia distinções a partir das noções de modalidade de ré e modalidade de dicto. Poderia fazer um silogismo modal com modalidade de ré e um silogismo modal com modalidade de dicto. Tá? Isso para não falar em outros tipos de silogismo. Tá? Silogismo oblíquo, silogismo funcional e assim por diante. Os medievais
faziam isso em profusão. Tá? A questão é, isso chegou à filosofia analítica? A resposta é positiva. Sim, chegou. Muitos lógicos contemporâneos usam as noções de modalidade ré e dedicto. O próprio Kripke faz isso. O Alvin Plantinga faz isso. Tá? Na sua filosofia analítica da religião, por exemplo, ele faz isso. Ele lida com noções de modalidade ré e dedicto. Tá? E outros pensadores fazem também isso. Okay? Então, essa diferença entre de ré e de dicto é muito usada na tradição filosófica. Tá? Daqui eu acho que a gente pode partir um pouquinho. Olha só, então. Né? Alguns filósofos fizeram a distinção entre o essencialismo, ou seja, a crença na modalidade de ré, porque essencialismo é a coisa, né? É a ação. Tá? E a simples defesa da necessidade, ou seja, de dicto. A crença nesta modalidade. Na modalidade do dizer e não do ser. Se quiserem uma diferença dentro do padrão aristotélico. Tá? Então, uma é uma diferença, uma é uma classificação, digamos, que corresponde à natureza específica das coisas, tá? Então os objetos reais do mundo, de ré, e a outra diz respeito ao quê? À linguagem, tá? A sentença lógica, ou a frase, ou a oração, tá? Ou o enunciado, se quiserem. Ok? Muito bem. Então aqui, vejam isso. Ora, algumas pessoas dizem, concedamos-vos o conceito de necessidade. E a nota é importante, tá? A propósito, é habitual em filosofia pensar-se que não devemos introduzir uma noção enquanto não a tivermos definido rigorosamente, de acordo com alguma noção popular de rigor. Aqui, lido apenas com uma noção intuitiva e irei manter-me ao nível de uma noção intuitiva. Tá? Quer isso dizer que, a respeito de algumas coisas que são, de fato, de um certo modo, pensamos que poderiam ter sido diferentes. Tá? Eu poderia não ter dado esta palestra hoje. Se isso é verdade, então é possível que eu não tivesse dado esta palestra hoje. A questão epistemológica acerca de como é que uma pessoa particular sabe que eu dei esta palestra hoje é uma questão bastante diferente. Quer dizer, uma coisa é a possibilidade de dar ou não dar a palestra. Outra coisa é o fato de que alguém saiba que esta palestra ocorreu ou não ocorreu. Então, a questão epistemológica acerca de como é que uma pessoa particular sabe que eu dei essa palestra hoje é uma questão bastante diferente. Suponho que, neste caso, a pessoa sabe isso a posteriori. Não tem como saber a priori isso, salvo se ela estiver lá e verificar experimentalmente isso. Tá? Em loco. Mas quem sabe se poderia nascer alguém com uma crença inata de que eu iria dar esta palestra hoje. Tá? Ou seja, alguém que tivesse um saber futuro aqui, quase profético, né? De que o Cripp daria a palestra hoje. Tá? De qualquer modo, por agora, vamos supor que as pessoas sabem isso a posteriori. Em todo caso, as duas questões são diferentes. Claro, uma coisa é a possibilidade, né, tomada como modo, uma possibilidade, ou seja, há inúmeros mundos possíveis alternativos, né, que poderiam ou não se realizar. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é se uma pessoa sabe que algo ocorreu ou não ocorreu, se algo está ocorrendo ou não está ocorrendo. Uma olha para a semântica modal, a outra olha para a condição epistêmica. Então, são dois endereços diferentes em lógica. Tá? Ok? Muito bem. Então, sigamos aqui. Aqui onde é que tá? Em todo caso, as duas questões são diferentes. E aqui deu cortou. Não sei por qual razão a gente ficou meio que prejudicado aqui. Que pena. Ai, ai, ai. Aqui, necessários o contingente, repá.
Reparem, tá? É isso, né? Tá. Então, ou até mesmo fazer a distinção entre propriedades necessárias. Não, nós lemos antes, né? Então vamos voltar aqui. Uma coisa muito pior, que levanta problemas adicionais bem maiores, é saber se podemos dizer, acerca de qualquer objeto particular, que ele tem propriedades necessárias ou contingentes. Agora a gente está falando de outra coisa. Tá? Uma coisa é se algo é necessário ou contingente. Outra coisa é se esse algo, que é um objeto particular, tem propriedades nele que são necessárias e tem propriedades nele que são contingentes. Ou seja, coisas que são e jamais deixarão de ser nele, e coisas que são, mas poderão deixar de ser, ou deixarão de ser, nele também. Tá? Então, se podemos dizer acerca de qualquer objeto particular que ele tem propriedades necessárias ou contingentes, ou até mesmo fazer a distinção entre essas propriedades. Entre coisas que são necessárias e propriedades que são contingentes. Tá? Reparem, só um enunciado ou um estado de coisas é que pode ser necessário ou contingente. Tá? Então, o que o Kripke está dizendo aqui? Que somente um enunciado na linguagem ou um estado de coisas, quer dizer, algum fenômeno, tá? Algum acontecimento que envolva um objeto com outros objetos, tá? Pode ser necessário ou contingente. Então, a questão sai do objeto particular e se transmuta na linguagem e na fenomenologia desse objeto, tá? No seu envolvimento com o mundo. Tá? Vejam, a questão de saber se um objeto particular tem necessária ou contingentemente uma certa propriedade está dependente da maneira como ele é descrito. Olhem só o que ele está falando aqui. A questão de saber se um objeto particular tem necessário contingentemente uma certa propriedade está dependente, é dependente, né, da maneira como ele é descrito. Então, para que eu saiba que há uma propriedade necessária ou contingente em um objeto particular, eu preciso descrevê-lo. Isso está, talvez, intimamente relacionado com a perspectiva segundo a qual é através de uma descrição que nos referimos às coisas particulares. Ou seja, como é que eu me refiro a esse objeto? Eu preciso descrevê-lo. Tá? Ou seja, uma coisa é eu apresentar um objeto para vocês, tipo esse aqui, que é um estojo do meu óculos. E digo, isto. Vocês são capazes de ver aqui. Agora, se eu não tivesse isso à mão e tivesse que me referir àquele objeto, como é que eu faria isso? Se eu dissesse assim, ó, isto, vocês não estão vendo, não teriam como saber. Então, qual seria a alternativa? Seria eu descrever esse objeto. Só que descrever esse objeto supõe um modo de apresentá-lo. Quer dizer, não é uma coisa fácil descrever o objeto. Não é tão simples como parece. Alguns objetos são extremamente complexos, de descrição completamente exigente, digamos assim. Não é nada fácil descrever um objeto. Né? Então vejam isso. Se eu for descrever o objeto, automaticamente o que eu estarei fazendo? Eu estaria apresentando esse objeto. Quer dizer, descrevê-lo é apresentá-lo de algum modo. E aí continua ele. Isso está intimamente relacionado com a perspectiva segundo a qual é através de uma descrição que nos referimos às coisas particulares. Isso é muito usual no âmbito da filosofia analítica. Tá? Qual é o exemplo famoso de Quine? Então, aqui ele já vai entrar num terreno complexo, porque o Quine é um filósofo analítico extremamente hostil à lógica modal. Né? Ele nega a lógica modal. E ele lida com objetos de tipo, quer dizer, objeto, descrição, objeto, descrição, objeto, descrição, relações de substituição de variáveis proposicionais mediante relações de identidade. Então, é descrição tipo. Né?
Então, é quase assim, é um analítico tout court, o Quine. Só vale o que é descritivo. Tá? Então, qual é o exemplo famoso de Quine? Ele traz aqui. O número 9 tem necessariamente a propriedade de ser ímpar. É seguramente verdade em todos os mundos possíveis que o 9 é ímpar. Digamos que isso é algo que não poderia ser de outro modo. Tá? É claro que o 9 poderia igualmente ser identificado com o número de planetas. E não é necessário, não é verdade em todos os mundos possíveis, que o número de planetas seja ímpar. Então, veja, uma coisa é eu dizer que o 9 tem a propriedade de ser um número ímpar. Outra coisa é eu usar o mesmo número 9 para designar uma outra coisa para além dele. No caso aqui, um número de planetas. São coisas diferentes. Então, ele poderia ser identificado com o número de planetas? Poderia. Então, ele diz aqui, digamos que isso é algo que não poderia ser de outro modo. Ou seja, 9 ímpar, tá? E que isso é verdade em todos os mundos possíveis. É claro que o 9 poderia igualmente ser identificado com o número de planetas. E não é necessário, não é verdade em todos os mundos possíveis, que o número de planetas seja ímpar. Por exemplo, se existissem 8 planetas, o número de planetas não seria ímpar. E por isso pensa-se. Tá? Nixon venceu as eleições, mas isso foi necessário ou contingente? Pareceria contingente, a não ser que se imagine algum processo inexorável. Mas isso só é uma propriedade contingente de Nixon relativamente ao nosso modo de o referirmos como Nixon, supondo que Nixon não significa o homem que venceu as eleições em tal e tal momento. Mas se designarmos Nixon como o homem que venceu as eleições de 68, então será seguramente uma verdade necessária que o homem que venceu as eleições de 68 tenha vencido as eleições de 68. Do mesmo modo, a questão de saber se um objeto tem a mesma propriedade em todos os mundos possíveis depende não só do próprio objeto, mas de como ele é descrito. E isto que defende. Então, não basta o objeto. Para que o objeto continue tendo a mesma propriedade em todos os mundos possíveis, será necessário que a descrição em todos os mundos possíveis desse objeto seja sempre, digamos assim, a mesma. Ou que ela contenha, no seu âmbito descritivo, analítico, a informação de que este objeto tem a propriedade X em todos os mundos possíveis. De modo que Nixon tem a propriedade de ter sido presidente em 1978. E ele não poderia não sê-lo. E nem poderia tampouco ser outro, senão ele próprio. Por exemplo, Gerald Ford, que não foi presidente eleito em 68. Ok? Então, isso é muito importante o que ele nos traz aqui, a questão da descrição. O objeto precisa ser descrito e as propriedades necessárias e contingentes precisam estar presentes, desculpem a redundância, nessa descrição. Isso é o que defendem alguns filósofos analíticos. Muito bem. Encontra-se até sugerido na literatura que, apesar de poder haver alguma espécie de intuição por detrás da noção de necessidade, pensamos efetivamente que algumas coisas poderiam ser de outro modo, enquanto outras não. Essa noção de uma distinção entre propriedades necessárias e contingentes não é mais do que uma doutrina inventada por algum mau filósofo, que não percebeu que há diversas maneiras de referir a mesma coisa. Ou seja, que há diversas maneiras de referir coisas que supostamente seriam necessárias como diferentes, como contingentes e vice-versa. Não sei se alguns filósofos não perceberam isso, mas, de qualquer modo, está muito longe de ser verdade que esta ideia de que tem sentido considerar que uma propriedade é essencial ou acidental a um objeto, independentemente da sua descrição, seja uma noção sem conteúdo intuitivo, sem significado para o homem comum.
Suponhamos que alguém dizia, apontando para Nixon, esse é o tipo que poderia ter perdido. E outra pessoa dizia, não, se o descreveres como Nixon, então ele poderia ter perdido. Mas é claro que se o descreveres como o vencedor, então não é verdade que ele poderia ter perdido. Ora, qual deles é que está aqui a ser o filósofo? O homem não intuitivo? A mim parece-me óbvio que é o segundo. O segundo homem tem uma teoria filosófica. O primeiro diria, e com grande convicção, bem, é claro que o vencedor poderia ter sido outra pessoa. Se a campanha tivesse decorrido de maneira diferente, aquele que de fato venceu poderia ter sido o derrotado e o vencedor ser outra pessoa. Ou poderia não ter mesmo havido eleições. Por isso, termos como o vencedor e o derrotado não designam os mesmos objetos em todos os mundos possíveis. Por outro lado, o termo Nixon é simplesmente um nome deste homem. Olhem só o que ele está dizendo aqui. O termo Nixon é simplesmente um nome deste homem. Quando perguntamos se é necessário contingente que Nixon tenha ganhado as eleições, estamos a colocar a questão intuitiva de saber se, na alguma situação contrafactual, lembremos, o que é um pensamento contrafactual? Um pensamento hipotético, tá? Que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, que poderá acontecer, ainda não tendo ocorrido, né? E que poderia ser o caso de acontecer agora de uma maneira diferente do que está acontecendo. Tá? Tudo isso implica um pensamento contrafactual, que é um raciocínio condicional. Tá? Pode ter outros vários tipos. Tá? Então, estamos a colocar a questão intuitiva de saber se, em alguma situação contrafactual, este homem teria, de fato, perdido as eleições. Quer dizer, mundos possíveis e raciocínios contrafactuais são a mesma coisa? Quer dizer, mundos possíveis são mundos contrafactuais ou são mundos factíveis? É uma questão difícil de responder, não é fácil. Okay? E o que é factível dentro disso? Okay? Então, quando perguntamos se é necessário o contingente que Nixon tenha ganhado as eleições, estamos a colocar a questão intuitiva de saber se, em alguma situação contrafactual, este homem teria de fato perdido as eleições. Se alguém pensa que a noção de propriedade necessária é contingente, esqueçam agora a questão de saber se existe alguma propriedade necessária que não seja trivial e considerem apenas o que há de significativo na noção. Tá? Se é uma noção de filósofo sem qualquer conteúdo intuitivo, está enganado. Não há dúvida de que alguns filósofos julgam que o fato de uma coisa ter conteúdo intuitivo é uma prova muito inconclusiva a seu favor. Por quê? Porque existem, digamos assim, tendências filosóficas, né, muitas delas baseadas no ceticismo, mas não apenas, que desafiam as tendências e os conteúdos intuitivos. Tá? Nos dizendo que, para além dos conteúdos intuitivos e dos pensamentos intuitivos, existem pensamentos factíveis que são contra-intuitivos. Tá? E essa parece uma noção muito mais profunda e muito mais convidativa, pelo menos do meu ponto de vista, para o exercício da filosofia. Tá? Então, não há dúvida de que alguns filósofos julgam que o fato de uma coisa ter conteúdo intuitivo é uma prova muito inconclusiva a seu favor. Quanto a mim, julgo, pelo contrário, que é uma prova de muito peso a favor do que quer que seja. Quer dizer, o Kripke está dizendo que, não, o pensamento intuitivo também é muito bem-vindo. Né? E, na maior parte dos casos, ele acerta o alvo. Tá? De certo modo, não sei realmente que prova mais conclusiva do que esta é que, em última instância, podemos ter a respeito de alguma coisa. Em todo caso, quem pensar que a noção de propriedade acidental não é intuitiva, tem as intuições às avessas, julgo eu. Tá? Então, o que seria o acidental aqui?
né? Algo que vem, que vai, né? Que não tem subsistência. Okay? Por que é que pensaram assim? Entre as muitas motivações que há para se pensar desse modo, uma delas é a seguinte. Supõe-se que a questão das chamadas propriedades essenciais é equivalente, e de fato é equivalente, à questão da identidade ao longo dos mundos possíveis. Tá? Então, veja, qual é a noção aqui? A noção aqui é a propriedade, né, essencial, ela corresponderia a algo que está presente neste objeto em todo e qualquer mundo possível onde ele possa aparecer. Então, logo apareça o objeto, aparece uma relação de identidade entre ele e esta propriedade dele. Tá? Então, por isso a questão de identidade ao longo dos mundos possíveis. Consideremos uma pessoa, que ele vai pegar um exemplo disso, né? Nixon. E suponhamos que há um outro mundo possível, onde não existe ninguém que tenha todas as propriedades que Nixon tem no mundo atual. Destas outras pessoas, qual delas é Nixon, se é que alguma é? Certamente que tem de nos dar aqui algum critério de identidade. Se tivermos um critério de identidade, então basta que examinemos nos outros mundos possíveis o homem que é Nixon. E a questão de saber se nesse outro mundo possível Nixon tem certas propriedades estará bem definida. Então, o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber se o Nixon que está no outro mundo possível ele tem essa propriedade, que corresponde, por identidade, à propriedade que o Nixon do mundo atual a possui. Tá? Veja a nota aqui. O exemplo que dei afirma que uma certa propriedade de Nixon, a vitória eleitoral, por exemplo, lhe é acidental. Por quê? Porque ele venceu, mas ele poderia não ter vencido. Por isso é contingente, por isso é acidental, independentemente da maneira como o descrevemos. Claro que se a noção de propriedade acidental tiver significado, a noção de propriedade essencial tê-lo-á também. Por quê? Porque para que tenha uma propriedade essencial, é necessário que se vislumbre o que nesta coisa não é acidental. Porque só há acidente onde há essência. Vamos usar o Aristóteles aqui ao nosso favor, ou para falar com Crick, só há uma propriedade acidental quando há uma propriedade essencial que a opõe. Justamente por quê? Porque, diferentemente daquilo que é podendo deixar de ser, para que haja algo, né, que possa deixar de ser, é necessário que subsista algo que não poderá deixar de ser. Para que eu possa vislumbrar que naquela coisa algo se transmutou e algo não. Ok? Então, o argumento habitual coloca em questão a inteligibilidade do essencialismo e diz que uma propriedade é acidental ou essencial a um objeto, dependendo da maneira como o descrevemos. De novo, a questão da descrição. Não coincide, portanto, com a ideia de que todas as propriedades são acidentais. E é claro que também não coincide com a ideia defendida por alguns idealistas de que todas as propriedades são essenciais e todas as relações internas. É o erro também, né? Tudo é essencialismo ou nada é essencialismo. Ok? Muito bem. E aqui, obviamente, há uma certa sintonia com a tradição filosófica grega, especialmente a tradição aristotélica, tá, de pensamento. Ok? Muito bem. Sigamos. Então, também se supõe que estará bem definida, em termos de tais noções, a questão de saber se é verdade em todos os mundos possíveis que Nixon venceu as eleições, ou se existem mundos possíveis em que ele não as venceu. Agora a gente vai entrar num ponto aqui que é decisivo, vai ou racha. Tá? Ok? Mas depois diz-se que é muito difícil encontrar esses critérios de identidade. Às vezes pode
parecer que seria mais fácil fazê-lo a respeito dos números. Mas mesmo aqui, há quem defenda que é bastante arbitrário. Né? Por exemplo, poderíamos dizer, e é sem dúvida verdade, que se a posição na série dos números é o que faz o número 9 ser o que é. Então, se num outro mundo o número de planetas fosse 8, o número de planetas seria um número diferente daquele que efetivamente é. Não diríamos, então, que esse número se identifica com o número 9 que há neste nosso mundo. No caso de objetos de outros tipos, como pessoas, objetos materiais e coisas do gênero, já alguém apresentou um conjunto de condições necessárias e suficientes para a sua identidade ao longo dos mundos possíveis? Ninguém fez isso, né? De fato, condições necessárias e suficientes de identidade que sejam adequadas e que não suponham aquilo mesmo que pretendem estabelecer são, em todo caso, algo muito raro. Tá? Então, veja, é muito raro nós conseguirmos, a partir de um objeto e de sua descrição, identificarmos condições necessárias e suficientes de identidade neste objeto para com sua presença em todos os mundos possíveis. Tá? Quer dizer, ele é assim em todos os mundos possíveis porque ele é descrito dessa maneira e, portanto, há propriedades necessárias que estabelecem dele para com ele, em cada mundo possível, uma relação de identidade. Mas isso é possível? Veja, a possibilidade aqui é epistêmica, né? A pergunta, ok? É uma pergunta condicional. Quer dizer, é possível descrever o possível? Veja que isso é muito difícil, né? Ok? Porque uma coisa é justamente, digamos assim, identificar o objeto, a sua propriedade essencial, as suas propriedades acidentais, né? E por meio dessa diferença, notar relações de identidade entre esse mesmo objeto em todos os mundos possíveis. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é discernir quais são essas propriedades essenciais. E, portanto, verificar em cada mundo possível a identidade desse mesmo objeto a partir de uma descrição acerca dele próprio, uma descrição definida, por exemplo. É muito complicado fazê-lo. Né? Então, veja o desafio semântico que temos aqui. Tá? Muito bem. Então, para dizer... Professor, desculpa. Por favor, vamos lá. Eu só fico com uma dúvida. Não é assim também em relação à própria descrição? Porque se a característica essencial ou não do objeto é definida pela descrição e é o sujeito que vê o objeto, que define como vai descrever, também não é também assim em relação à própria descrição, porque pode ser que eu descreva de uma forma e tu descreva de outra. A primeira... Aí a minha dúvida é se isso se aplica também aos eventos ou só aos objetos, porque isso a gente vê todo dia no processo judicial. Uma parte descreve um fato de uma forma e traz a consequência jurídica X, a outra parte descreve de outra forma e pede a aplicação a consequência jurídica Y. Se a gente fosse trazer para a linguagem do que a gente está tratando aqui, cada uma das partes descreve o evento com características essenciais diferentes. Exato. Que geram consequências diferentes. Perfeito. É exatamente esse desafio, Rafa. Ou seja, qual é o desafio? O desafio é criar uma relação de identidade entre a descrição e as suas, digamos assim, em lógica a gente chama isso de relação de substituição. Há uma regra para isso, né? A regra é a substituição das variáveis proposicionais. Por exemplo, eu substituo uma variável por outra e mantenho uma relação de identidade entre todas essas variáveis. Agora vamos transpor isso para o mundo das descrições. O que nós teríamos de ter? Nós teríamos de ter diferentes descrições, mas todas elas qualificadas por uma relação de identidade. E o que poderia determinar a relação de identidade entre essas diferentes descrições? O objeto e os seus atributos. Tá? Agora, isso é fácil de fazer? Claro que não. Tá? E nós poderíamos, inclusive, tornar isso mais desafiador, do tipo, se nós pensássemos assim, cada descrição será o objeto em um mundo possível. Veja a dificuldade disso.
Vamos supor que cada mundo possível, esse mesmo objeto tem uma descrição. Então, ele terá, sei lá, tem 15 mundos possíveis e tem 15 descrições. Como eu vou estabelecer relações de identidade entre essas descrições? A partir da identificação das propriedades essenciais presentes em todas as descrições que, em última análise, apresentem o objeto sob uma roupagem idêntica. Isso é fácil? De jeito nenhum é fácil. Isso é muito difícil. Tá? Então, claro que quando nós lidamos com esse assunto, existe também muito do que é, vamos chamar assim, a nossa esperança epistêmica. Tá? A nossa esperança epistêmica. Um ceticismo radical poderia desafiar enormemente esse tipo de coisa. Tá? Essa pretensão, digamos, puramente descritiva dos objetos. Poderia lançar enormes desafios. Tá, Rafa? Só para ver se eu entendi bem, professor, então nesse sentido, para ter essa relação de alteração proposicional que tu falou, tu precisaria de um parâmetro, de alguma coisa que estabelecesse de uma terceira coisa que estabelecesse um parâmetro que possibilitasse a identidade entre duas coisas que tu está comparando. Exatamente. Exatamente. E o que é esse parâmetro? As regras da lógica. Tá, aí, nesse sentido, se fosse numa análise de linguagem, tu teria que estabelecer o limite semântico do termo para poder, a partir disso, aplicar as regras da lógica para saber se dois objetos são idênticos na descrição. Só que veja a dificuldade. Eu não posso pensar esse modelo semântico de uma forma puramente antecedente às regras. Ele, mundo semântico, e as regras possuem uma relação simultânea. De maneira que, dentre mundos semânticos alternativos, o que as regras da lógica modal e o que o silogismo modal vai fazer? Ele vai qualificar esses mundos e ou recebê-los, admiti-los dentro de um conjunto de teoremas e regras, né, que usualmente nós chamamos de sistema de lógica modal, e nós temos alguns modelos de alguns sistemas de lógica modal, ou não. Porque se não tivermos isso, vai ficar uma especulação puramente metafísica. Percebe? Então, para diminuir, mitigar os efeitos metafísicos de um sistema e de alguma forma, alinhavá-lo com uma perspectiva puramente ceticista, um ceticismo radical ou leve, ou moderado, no caso, eu preciso temperar os mundos semânticos, a semântica modal, com regras e axiomas de um sistema de lógica modal. Então, essa investigação que o Crick está fazendo, no fundo, o que ela pretende? Ela pretende, digamos assim, apresentar certos desafios filosóficos antecedentes para uma semântica modal, e depois de resolver essas aporias na tradição filosófica, que é o que ele está fazendo aqui, seja antiga, seja contemporânea, bom, aí sim é o momento de se pensar a semântica modal e o sistema modal. Percebe? Então, a conexão semântica modal com o sistema modal tem em vista o quê? Diminuir, mitigar os efeitos metafísicos dos mundos semânticos, dos mundos possíveis, e aumentar o espaço lógico das definições. Por isso, as descrições elas serão aceitas dentro de um sistema modal a depender do respeito, digamos assim, e da efetividade das regras e dos axiomas desse sistema. Por exemplo, o sistema de acessibilidade, ou as regras de acessibilidade, ou o axioma de distribuição do sistema CAD-CRIP, por exemplo, que é um sistema modal. Tem uma regra e tem um axioma, vejam. Por quê? Porque isso é justamente o que se exige de um sistema modal sofisticado. Não sei, Rafa, se eu consegui
discernir o problema, porque o problema é mais complexo do que essa resposta é capaz de apresentar, entende? Quer dizer, essa resposta é obviamente insuficiente, porque a pergunta é muito mais complexa, sem dúvida. Tá? Beleza? Muito bem. Então, bom, a gente tem mais uns minutinhos aqui. Só para terminar esse parágrafo, então, pessoal, tá? Então vejam isso, né? De fato, as condições necessárias e suficientes de identidade que sejam adequadas e que não suponham aquilo mesmo que pretendem estabelecer são, em todo caso, algo muito raro. Tá? Para dizer a verdade, a matemática é o único caso que conheço onde essas condições são dadas mesmo no interior de um mundo possível. Não conheço condições desse gênero para a identidade de objetos materiais ao longo do tempo, ou para as pessoas. Olha aqui, Rafa, a resposta à tua pergunta. Não há condições suficientes e absolutamente determinadas para fazer essa descrição, salvo na matemática. E quem vai se encarregar de fazer essas descrições das condições necessárias e suficientes da matemática? A filosofia da matemática vai fazer isso. A filosofia da matemática vai fazer isso. Porque ela vai pensar a matemática não como arte, mas como objeto de uma área de investigação que supõe uma metalinguagem, para além da qual a linguagem objeto da matemática é ponto de partida e não de chegada. Por isso as condições aqui são sempre apodícticas, né? Metalinguísticas na matemática. Né? Então, não conheço condições deste gênero para a identidade de objetos materiais ao longo do tempo ou para pessoas. A gente sabe como este problema é difícil, esqueçamos isso agora. Veja, ele está fugindo do problema, mas ele já deu uma resposta para ti e para mim, e para todos nós. Tá? O que parece mais objetável é que isso está dependente da maneira errada de considerar o que é um mundo possível. Nessa concepção, pensa-se no mundo possível como se fosse uma espécie de país estrangeiro. E nós estaríamos na posição de observadores. Tá? Talvez Nixon tenha ido para outro país, ou talvez não, mas o que nos é dado são apenas qualidades. Podemos observar todas as suas qualidades, mas é claro que não podemos observar que alguém é Nixon. Observamos que algo tem cabelo ruivo, ou verde, ou amarelo, mas não se algo é Nixon. Tá? Quer dizer, o que nós observamos? Qualidades, né? Okay? Atributos. Nós não observamos nomes. Olha uma pessoa na rua. Vai observar, tá, descreva essa pessoa. Tu vai descrever o quê? Tá? Vai descrever essa pessoa sabendo que ela tem um nome previamente? Tu tem um conhecimento a priori do nome daquela pessoa que tu jamais viu? Claro que não, né? O que tu vai poder descrever é o que tu tá vendo dela. Ok? A tua percepção. Dale? Bueno. Então, observamos que algo tem cabelo ruivo, por exemplo, né? Mas não se algo é Nixon. Por isso, precisaríamos de ter uma maneira de determinar, em termos de propriedades, quando é que nos deparamos com a mesma coisa que vimos antes. Precisaríamos de ter uma maneira de determinar, quando encontramos um desses mundos possíveis, quem é o Nixon neste mundo. Tá? Bom, então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Página 93. Okay? O tema é complexo, né? Como a gente pode perceber, mas o Kripke é um filósofo gigantesco que nos traz enormes problemas e desafios, né? Que no âmbito da semântica modal nos trazem dificuldades fantásticas, né? De serem enfrentadas. Tá? Muito bem, então é isso, pessoal. Tá? Deixa eu parar a gravação aqui.